Ok, 2, teste de som. Muito bom dia a todos. Gostaria que me dissessem se me conseguem ouvir bem e se está tudo bem com a imagem da stream. Ótimo, ok. Então, o webinar de hoje vai ser um webinar um bocadinho diferente daquilo que costumamos fazer. Normalmente nós fazemos um projeto com um determinado propósito, certo? E neste webinar em específico nós vamos simplesmente olhar para as ferramentas que estão disponíveis do Terrain Editor. Portanto, eu vou fazendo algumas coisas, claro, vou mexendo um bocadinho com as ferramentas e mostrando o que é possível fazer com o Terrain Editor do Unity, ver as versões mais recentes que têm saído de atualizações, porque o Unity tem no roadmap uma atualização grande do sistema de modelação de terrenos, e depois vocês vão colocando algumas questões e nós vamos vendo como é que o webinar progride. Portanto, depende também um bocadinho da vossa participação. Antes de começarmos, gostaria de saber, para aqueles que estão presentes, eu reconheço alguns nomes, mas para mim é difícil situar-vos, portanto, em termos de experiência, do que é que já fizeram com o sistema de terreno do Unity, e gostaria que me dissessem um bocadinho qual é que é a vossa experiência, se gostam da ferramenta, se ainda não utilizaram, portanto, só dar um bocadinho um feedback da vossa parte em relação a esta ferramenta em específico. Ok, já trabalhei com a ferramenta e achei muito boa. Mais alguém? Não? Não falem todos ao mesmo tempo. Ok, pronto. Sendo que vocês assim um pouco, diz o Bjorn. Ok. Pronto, e eu vou assumir que utilizaram as versões base do Terrain Editor. Portanto, para quem ainda não mexeu com a ferramenta e que não sabe como é que a ferramenta funciona, e isto mais especificamente para a Joana Moura, que acabou de dizer que é do curso de Blender, mas que tem interesse no Unity, a ferramenta de modelação de terrenos no Unity funciona da seguinte forma: ele cria uma mesh que pode ser modificada tal como se faz com as brushes de modelação orgânica no Blender. A diferença é que não existe um controle tão grande sobre as dimensões dos quads. O que é que isto significa? Significa que o Unity espaça os quads de forma igual, simplesmente introduz um bocadinho mais de informação no terreno, nas zonas em que nós também introduzimos informação em termos de alterações no terreno em si, ou seja, se criamos partes com muito noise, ele vai também introduzir um bocadinho mais de informação em termos de vértices, para conseguir tratar disso. Depois,
Para além disso, o Unity também não tem as capacidades de modifiers que o Blender tem. Ao fim e ao cabo, é uma ferramenta um bocadinho mais limitada, mas que tem a vantagem de podermos trabalhar diretamente no Unity, no Game Engine, e não termos que estar a recorrer a outros softwares como o Blender para fazer terrenos então dentro dos nossos jogos no Unity. Como é que nós criamos um terreno inicialmente no Unity? Portanto, basta irmos a 3D Object ou seja, botão do lado direito na hierarquia, ou carregamos aqui no mais, 3D Object e carregamos em Terrain, e ele basicamente vai criar um terreno com um tamanho default que não é mais nem é menos do que um plano subdividido. Portanto, ele aqui já aparece triangulado, mas tendo em conta uma comparação com, por exemplo, o Blender, tudo isto são pequenos quadros. Deixem-me só desligar aqui a geração da luz. Ok. Pronto, então o que é como é que o Unity mantém a informação daquilo que aqui está para podermos depois proceder às alterações? Nós não vamos modelar simplesmente ou modificar simplesmente uma mesh, nós vamos modificar uma mesh que é utilizada para terreno, e isso faz toda a diferença porque o Unity introduz componentes específicos dentro do engine que permitem a manipulação deste tipo de meshes em específico. E porquê é que eles fazem isto? Porque se não o fizessem, nós poderíamos virtualmente utilizar as ferramentas de terreno e de instanciação de árvores, plantas, rochas, etc., em qualquer outra mesh. E isso não só traria muita complexidade ao sistema, como seria também confuso para os utilizadores iniciais. Portanto, quando nós criamos um terreno, não é nada de extraordinário, a única diferença é que tem então um Terrain Collider e um componente Terrain que mantém então a informação sobre a mesh, sobre os vértices e tudo mais. Ok, então se nós viermos aqui a esta bolinha, que aqui está, isto não é uma bolinha, como é que se diz em português? Gear, portanto o botão de Settings, nós podemos ver que existem muitas informações aqui dentro e isto potencialmente pode ser confuso no início, mas aquilo que este conjunto de settings nos permitem fazer é alterar a forma como as reflexões do terreno funcionam. Por exemplo, se tivermos poças, podemos vir às reflection probes que estão associadas especificamente ao terreno e alterar a forma como elas se comportam. Podemos alterar a forma como o terreno em si faz a emissão de sombras, normalmente para si próprio. Por exemplo, uma montanha deve fazer cast de sombras para o próprio terreno. Podemos alterar as definições de vento que existe. Também a opção de criarmos uma wind zone no Unity, que é um objeto que tem então esse componente e que pode influenciar o displacement de algumas meshes que estão dentro do terreno em si. Mas pronto, isto deixamos para um futuro webinar. Portanto, para além disto, temos também a possibilidade de alterar a forma como as árvores e outra vegetação se comportam em termos de iluminação, em termos de detalhe, consoante a nossa distância ao sítio em que elas estão. Mas a parte que mais importa para este webinar em si é esta parte da resolução da mesh. Porquê? Porque em qualquer outro sistema, ou por exemplo no Blender, se nós quisermos alterar a resolução, aquilo que nós fazemos normalmente é escalar o objeto, ou colocar na escala que nós queremos e depois fazer uma subdivisão portanto, na mesh, no plano. Aqui o que nós fazemos é definir uma width e uma length e uma height, ou seja,
largura, comprimento e altura, que vão definir os parâmetros, ou seja, uma espécie de uma caixa em que nós podemos trabalhar com as ferramentas. O que é que isso significa? Que se eu colocar a terrain height a 1, eu não vou conseguir criar montanhas. E nós podemos experimentar isso para vocês verem, mesmo antes de eu explicar estas ferramentas. Só colocar aqui. Eu acho que nem se nota porque é mesmo muito pequeno. Deixa-me colocar 50, por exemplo. Vamos só confirmar, portanto... Desculpa. Ok, eu estava em stem terrain em vez de raise lower terrain. Ok. Pronto, se eu começar a aumentar o terreno, reparem que ele chega aqui a certa altura e para logo. Porquê? Porque nós definimos que a caixa só tem uma dimensão de 50 unidades. Certo? Ou seja, é impossível para nós ultrapassarmos esse tipo de valor. Ou seja, as settings que estão no terreno em si, a alteração que fazemos faz uma alteração na caixa de modificação e não propriamente na mesh, se é que faz sentido. Portanto, tem consequências na mesh, mas a alteração feita não é diretamente na mesh. Ou seja, se nós quisermos um terreno com algum nível de complexidade para um espaço pequeno, imaginemos um espaço de 200 por 200, nós reduzimos o tamanho da caixa e depois podemos utilizar uma altura de 600, por exemplo. Aqui vou só colocar a 1 e vou fazer reset ao objeto. Vou set height 0 e vou aplicar a tudo. E agora nas settings vou colocar, por exemplo, 600. Ok. Faltou-me ali aquele bocadinho. Ou 300. Ok. Depois a resolução, o que é que permite? Permite que quando nós adicionamos detalhes ao nosso terreno, em vez de ele fazer uma tesselação com menos subdivisões, faz com mais. Portanto, isto é, eu não sei se já utilizaram o ZBrush ou as ferramentas de modelação orgânica do Blender, mas isto é o equivalente a uma Dynamic Mesh, ou seja, basicamente ele vai introduzindo detalhe à medida que nós vamos esculpindo coisas mais pequeninas, certo? A tesselação faz isso. Quando eu começar a adicionar aqui detalhes, por exemplo, com uma textura de noise, como esta, reparem que ele criou várias subdivisões para conseguir albergar a informação que nós acabamos de colocar no cenário. Ok? Portanto, se eu fizer algo deste género, reparem que existem certas zonas do cenário que ficam com mais informação do que outras. Claro que isto depois também tem uma boa optimização por parte do engine, porque ele, à medida que nós nos aproximamos do terreno, ele também vai tesselando, lá está, subdividindo, à medida que nos aproximamos, de forma a termos os detalhes que estão mais próximos da câmara com um nível de informação maior. Por isso é que nós vemos certas zonas mais escuras à medida que aproximamos a câmara. Porque basicamente estão a ser subdivididas um pouco mais do que os outros sítios. E vocês veem isso bem aqui nesta zona. Portanto, existem aqui esta fila de quads
está com uma dimensão e depois ao lado está um quad exatamente igual, mas subdividido em 4. Ok? Portanto, é assim que funciona a tesselação. Tal como no Blender e no ZBrush, é importante, se vocês quiserem trabalhar num jogo que tem muito terreno, é importante ou é recomendado que vocês tenham uma mesa digitalizadora, portanto algo deste género. Não precisa de ser tão grande, podem ser umas mais pequeninas, que também existem, para vocês conseguirem pintar e texturizar, ou seja, fazer o relevo e a texturização do terreno, que já vamos ver também como é que podemos fazer. Ok, o Terrain Collider em si é único e simplesmente um colisor que consegue definir todos os relevos num só objeto de colisão. É basicamente um Mesh Collider, mas dinâmico, ou seja, ele atualiza-se com base na data ou na informação de terreno que temos. Ok, portanto, até aqui há alguma questão? Tudo ok. Ótimo. Então, antes de irmos a ferramentas mais avançadas, vou só falar brevemente então sobre a texturização e instanciação de foliage. E portanto é relativamente mais complexo do que aquilo que eu vou explicar. Mas acho que, dando assim uma breve introdução, vocês conseguem depois brincar um bocadinho com o sistema e perceber como é que isto funciona de uma forma mais detalhada. Portanto, aquilo que vocês podem fazer quando estão a pintar, por exemplo, um terreno de open world, que está muito na moda os jogos de open world hoje em dia, para dar ao jogador a possibilidade de explorar um espaço maior sem ter restrições invisíveis ou visíveis do espaço em que pode progredir no jogo. Aquilo que se utiliza muito e que cada vez é mais prevalente em motores de jogo como Unity, Unreal, etc., é a possibilidade de nós criarmos várias patches de terreno, ou seja, vários pedaços de terreno que encaixam perfeitamente uns nos outros e que têm a responsabilidade de conter a informação do cenário, mas que podem ser ocludidos quando não estão na visão da câmara. O que é que isto significa? Que se eu tenho um terreno vasto, cheio de árvores, cheio de rochas e edifícios, é lógico que se eu não estiver a olhar para ela, é importante que ela ou que essa parte do terreno não esteja visível. Porquê? Porque senão, em termos de processamento gráfico e processamento de qualquer script que esteja associado a esses objetos, vamos ter uma performance muito menor. Então, os engines modernos utilizam uma técnica chamada frustum culling, que é basicamente uma forma de nós identificarmos que objetos é que estão visíveis à câmara e não renderizá-los e não colocá-los no cenário enquanto não estiverem visíveis. E este sistema de terreno do Unity já tem uma ferramenta pronta para que isto funcione automaticamente e vocês não precisam de se preocupar com a parte da optimização do terreno em si. Claro que existem outras optimizações que podem ser feitas e, aliás, existem vários assets
na Asset Store do Unity que melhoram vários aspectos do terreno do Unity, mas como uma base para um protótipo inicial ou para um jogo de uma dimensão um bocadinho menor em termos de equipa e em termos de budget, estas ferramentas funcionam relativamente bem. Portanto, a única coisa que tenho que fazer é, imaginemos que eu estava aqui a pintar uma parte do terreno, antes estava a pintar, isto está muito forte, fazer aqui pinturas e entretanto, ou a subir o terreno, e entretanto tinha aqui certas zonas que não faziam sentido, não é? Porque isto parece que dá vontade de ter continuidade. Portanto, é isso que eu penso para mim. Eu gostava de dar continuidade a este terreno para este lado, gostava de criar aqui uma aldeia, por exemplo, aquilo que fosse. O que eu posso fazer é vir à ferramenta de Neighbor Terrains, e isto não é assim tão intuitivo quanto isso, porque aparecem aqui umas caixas de lado e a mudança de cor não é muito óbvia, mas isto permite-vos carregar em qualquer um destes terrenos vizinhos do terreno atual e criar um novo. Portanto, se eu criar aqui deste lado, carrego no botão ou na caixa e a partir daqui ele vai fazer uma interpolação do relevo que aqui estava anteriormente, ou seja, ele pega nas zonas recortadas, não sei se vê muito bem assim, pronto, pega nestas zonas que estavam recortadas e prossegue neste sentido, elevando o terreno e uniformizando depois com o resto. O que é que isto faz? Faz com que o aspecto não seja o melhor do mundo, não é? Portanto, tem aqui estas linhas que parece que são a direita, mas depois vocês podem então continuar a modelar e reparem que ele vai trocando o sítio em que vocês estão a pintar consoante a zona de seleção do terreno. Portanto, isto são basicamente dois pedaços de terreno que se unem de uma forma seamless, portanto sem qualquer tipo de corte entre eles, e na verdade são dois pedaços de terreno diferentes. Ok? Portanto, isto é relativamente à criação de jogos open world, por exemplo. Se vocês depois quiserem instanciar árvores, eu por acaso não tenho aqui nenhum tipo, por acaso até tenho, deem-me só um segundo, portanto eu vou colocar aqui Add Trees. Portanto, isto funciona com um sistema de prefabs, não é a melhor coisa do mundo, existem assets bem melhores em termos de renderização de vegetação, como por exemplo o Nature Renderer, tem também o Vegetation Studio Pro. Portanto, existem alguns assets que fazem um trabalho muito mais profissional em termos de instanciação de objetos, e muitos deles até têm geração procedimental, em que vocês definem algumas regras e ele coloca as árvores e as plantas automaticamente, baseado nas regras que vocês colocam. Aqui, especificamente, a única coisa que nós podemos fazer é pintar tal como elevamos o terreno, mas atribuímos prefabs que permitem uma performance um bocadinho melhor do que colocar diretamente os prefabs um a um, porque existe uma parte da optimização de videojogos que se chama instanciação, instanciação não, peço desculpa. Portanto, é Dynamic Batching e Material Instancing. Portanto, o mesmo objeto, a mesma mesh, tem um material idêntico, não vale a pena nós estarmos a repetir para a placa gráfica a mesma informação de material e da mesh. Então o que ele faz é guarda em cache a informação do objeto que estamos a colocar, de foliage neste caso, portanto plantas, árvores, rochas, e faz com que a performance seja melhor do que se estivéssemos a colocar objeto a objeto. Portanto, o que nós fazemos é vir a um pack de assets. Eu vou agarrar aqui num prefab, vou colocá-lo neste painel Add Tree, carrego Add, e depois no terreno posso vir então à
E ele, entretanto... Ok, já cá está. E, entretanto, ele permite-me fazer a pintura das árvores. E reparem que isto tem aqui milhares de árvores e a performance não ficou assim tão afetada. Portanto, é muito melhor do que se estivessem a colocar uma a uma. O que é que também podem fazer com esta brush? Podem definir a densidade. Portanto, se quiserem uma densidade menor, é possível fazê-lo. Podem introduzir alguma variação de alturas nas árvores. E quando eu digo árvores, vocês podem utilizar esta ferramenta para rochas ou qualquer outro tipo de foliage que vocês queiram colocar. E reparem que existe aqui esta diferença entre tamanhos quando eu seleciono diretamente a altura que eu quero, mas se eu arrastar uma das pontas para um lado, eu tenho uma baliza de valores que eu posso utilizar para ele fazer pequenas variações. Portanto, assim que eu começar a arrastar, e ele neste momento tem muita densidade, não se nota, deixem-me só apagar, portanto eu faço Ctrl, clique para apagar. Se eu mesmo assim tem muitas. Eu queria era colocar menos densidade. Ok. Pronto. Então, se eu aumentar aqui o range de alturas, por exemplo, aqui entre estes dois valores, e clicar, vocês já vão ver uma variação relativamente aceitável, que é, temos esta árvore aqui que é um bocadinho mais pequena, temos estas que são um bocadinho maiores, temos outras mais pequenas, temos umas médias, portanto cria uma variação que traz imersão ao jogo. Depois podem também ter alguma variação de cores. Que é mais facilmente definida num material, e por isso é que eu acho que isto nem deve ser muito utilizado. E, por acaso, aqui em específico nós não temos as definições de... Ok, tem aqui. Portanto, se tivermos aqui ativo o Random Tree Rotation, ele também vai rodar as árvores com alguma variação, o que faz com que também não pareça tudo muito repetido, certo? Portanto, ele vai rodando as árvores e vai colocando. Outra coisa que podem fazer é carregar neste botão que diz Mass Place Trees e vocês dizem quantas árvores é que querem colocar. Por exemplo, quero 500 árvores. Carreguem em Place e ele vai fazer um scatter geral das árvores em si. Lá está, não é perfeito, mas é aceitável e dá para alguma variação. Até porque depois vocês, ok, na zona das rochas não faz muito sentido eu ter aqui árvores, então faço Ctrl clique e começo a tirar desta zona e conseguem ter uma variação engraçada de árvores e retirá-las das zonas em que vocês não querem ter árvores. Portanto, é uma ferramenta simples, mas que funciona bem. Ok, depois detalhes. Isto é relacionado diretamente com a texturização. Se vocês quiserem pintar o terreno com decals ou, portanto, algum outro tipo de detalhes que queiram introduzir no terreno. Texturização pode parecer um bocadinho estranho e de facto, na minha opinião, é um bocadinho estranho nós termos exatamente no mesmo sítio que a pintura de relevos, certo?
mas no Unity é assim que funciona. Portanto, eu carrego no pincel, venho a Paint Textures e depois aqui dentro eu posso então alterar as layers, posso criar uma nova layer, posso dizer que quero, por exemplo, esta textura associada à layer e ele vai preencher todo o terreno. E se eu adicionar outra layer, por exemplo, de rochas, talvez não, pode ser este, de rochas, eu depois posso agarrar na textura que eu quero pintar e pintar a zona de rochas. Portanto, também ele um sistema simples que pode ser utilizado de uma forma bastante versátil, apesar de ser um sistema bastante básico. É versátil principalmente para quando vocês estão a criar os protótipos, não estão muito preocupados com o resultado final ser completamente perfeito, mas querem fazer alguma coisa que seja engraçada de testar, por exemplo. E depois, claro, que podem controlar a opacidade, o tamanho da brush, portanto, para fazer algumas variações. Fazer um bocadinho de... criar um bocadinho de variação, para não parecer tudo muito robotizado. Portanto, podem depois dar asos à vossa criatividade e brincar um bocadinho com o terreno. Ok, isto são as ferramentas básicas. Agora, como eu disse no início do webinar, o Unity tem estado a trabalhar nas ferramentas de terrenos, e vocês têm já a opção, e isto vai começar a ser introduzido nas novas versões do Unity. Portanto, eu estou a utilizar a 2019.4, a partir da 2021 já vão ter algumas destas ferramentas que eu vou mostrar já vão estar por defeito no engine, mas para esta versão em específico, se vocês vierem ao Package Manager e procurarem Terrain Tools, não vai aparecer nada, porque esta package está em modo preview, ou seja, uma espécie de uma beta para que vocês possam experimentar as coisas e dar a vossa opinião na página do roadmap do Unity. Portanto, se vocês vierem a Show Preview Packages e selecionarem, já vai então aparecer aqui os Terrain Tools, e depois basta carregar em Install, ele vai instalar as ferramentas de manipulação de terreno novas. Então ele demora aqui um bocadinho. O Ângelo perguntou: tutor, no Terrain dá para fazer dungeons? Depende. Se quiser fazer uma dungeon a céu aberto, eu recomendo de facto que utilize o Terrain Tool do Unity, ou utilize o Blender, ou aquilo que quiser, mas de facto dá para utilizar o Terrain Tool do Unity. Se for uma dungeon, uma espécie de uma cave, uma gruta, é mais fácil modelar tudo no Blender, utilizando as ferramentas do Blender ou do Maya, do que propriamente a ferramenta de terreno do Unity. Como eu disse no início, é um bocadinho limitada, é mais para fazer alterações rápidas, iterações nos níveis, coisas do género, até porque existe outra package que já vem com o Unity também, que é o FBX Exporter, que permite que vocês façam também a exportação de terrenos, por exemplo, para o formato de FBX, que podem depois importar no Blender ou no Maya e proceder a mais alterações do terreno.
Portanto, é uma boa forma de vocês brincarem um bocadinho e testarem alguns formatos para os terrenos dos vossos jogos, e depois, se quiserem dar um bocadinho mais de detalhe e um aspecto mais profissional, podem depois ir para a software de modelação terminar o terreno. Ok. Sim, exatamente, Bjorn. No Unity, quadrado é o equivalente a 1 metro, portanto, um destes quadradinhos, certo? Vocês podem alterar este tamanho através de Grid and Snap Settings. Portanto, aqui está o tamanho em metros. Se vocês quiserem colocar portanto, se quiserem aumentar a grid size, por exemplo, para ser quadrados de 100 metros, vocês também o podem fazer. Reparem que eu coloquei 200 metros no terreno e lá está, 2 quadrados de 100 metros. Portanto, vocês podem alterar também isto que aqui está. Ok, então, reparem que esta ferramenta já não está igual. Aparece aqui Activate this Inspector, nós vamos carregar e ele rapidamente cria aqui algumas, ou mostra-nos algumas coisas um bocadinho de diferentes. Nós temos mais ferramentas, mais opções e podemos também adicionar novos brushes, que são basicamente alpha maps. Isto já conseguimos alterar de antes, mas vamos reparar que eles têm mais opções. Portanto, quando eu venho aqui às settings, reparem que já não aparecem 5 ou 6 opções como apareciam. Agora até temos sub-opções. Temos aqui a possibilidade de criar pontos. Já vamos ver como é que isto funciona. Vou só reduzir aqui o tamanho. E ele não está a funcionar porque não sei ao certo porque é que a parte da ponte não está a funcionar. Provavelmente porque ele precisa de mais informação no terreno, ou de 2 passos com maior altitude para o fazer. Vamos passar. Ok. Não, eu é que estava a utilizar mal a ferramenta. Portanto, ele diz-nos aqui Ctrl clique para fazer o Start Point e depois carregamos para conectar a bridge. Portanto, eu vou só... Portanto, se eu fizer isto, ele vai demorar muito tempo porque provavelmente o terreno está com muita, ou o brush está muito grande, definitivamente está muito grande. Portanto, algo deste género, se calhar está muito grande. Portanto, se eu fizer aqui o starting point e colocar ali, depois o brush, ele vai criar uma ponte naquela zona. Portanto, é para isso que serve aqui o bridge. Depois temos terraços, temos noise, temos clone. Clone é especialmente importante se vocês quiserem ter uma parte que vocês acham que está muito bem feita em termos de organização das rochas, ou uma montanha que está bonita e querem colocar noutra zona. Vocês podem utilizar o clone para selecionar uma parte do terreno e colar no outro lado. A noise function serve para vocês adicionarem um bocadinho de variação no terreno. Portanto, e tem o noise field, vocês podem depois dizer onde é que, ou que zona do noise é que vocês
pretendem aplicar e podem ir colocando. Existem muitas ferramentas aqui e vocês depois podem ir brincar um bocadinho mais com isto. Também tem efeitos de aumento de contraste, portanto eu aumento o tamanho do brush e quero dar mais contraste nesta zona, ou seja, criar uma diferença maior entre os espaços com relevo negativo e positivo. Eu venho e clico para criar mais contraste nestas zonas. Temos também o Slope Flatten, que é para espalmar, portanto é exatamente o oposto do contraste, é para espalmar as diferenças entre os objetos ou as zonas de terreno. Temos o Sharpen Peaks, portanto as zonas mais altas ele vai fazer uma espécie de crease ou um pinch para elevar as zonas maiores e as outras ficarem niveladas. Portanto, existem muitas possibilidades de alterações que vocês podem fazer no terreno através das novas ferramentas. Aquela que eu acho ou as duas que eu acho que são mais que são as melhores ao fim e ao cabo, ou as mais inovadoras e que vêm acrescentar muito mais àquilo que eram as ferramentas que vimos há pouco, são então as ferramentas de erosão, que podem ser térmicas do vento, ou seja, eólicas ou hidráulicas. Portanto, erosão pela água, erosão térmica ou erosão pelo vento, e isto permite-vos fazer algo deste género. Portanto, eu até vou criar aqui uma montanha um bocadinho maior, só criar assim. Portanto, tenho aqui esta montanha, venho a erosion hidráulica, por exemplo, fazer chover em cima da montanha, ao fim e ao cabo, vou carregando e reparem que ele vai abatendo certas zonas pela influência simulada do que é que aconteceria se tivéssemos água. Portanto, se eu diminuir aqui o brush size e começar a pintar nesta zona, reparem que ele vai criando ali espaços. Se a água passasse por ali, seria portanto, este o efeito, supostamente. Não é um smooth, é uma erosão através da água. Reparem que o smooth ali, naquela zona em específico, ele faria a eliminação total daquele terraço, e o que ele fez na verdade foi criar uma espécie de outra ranhura aqui dentro, certo? Portanto ele vai criando essa alteração, e isto pode ser muito bom para criar variação no vosso cenário. Também existe os outros tipos de erosão, portanto vou colocar só a térmica, portanto é mais como se fosse lava escorrer, portanto acaba por tornar quase tudo plano, é como se tornássemos o chão lava e ele vai se moldando a ele próprio, certo? E o vento é o tipo de erosão mais suave. Nós podemos então aplicar vento de um lado da montanha específico, e reparem que a seta nos diz que o vento está a ir de lá para cá, ou seja, não existe uma variação muito grande deste lado, existe uma variação maior do sítio de onde vem o vento, certo? Portanto, é para isto que servem então estas ferramentas de erosão, que eu acho que são muito boas. Depois, a outra opção que eu disse, que é provavelmente a que tem maior impacto no resultado final, ou na facilidade com que vocês criam terrenos, é então aqui o Mesh Stamp. Se vocês vierem a uma zona com terreno, com meshes específicas, deixem-me ver, portanto, quero estas rochas.
Portanto, eu seleciono uma mesh, e entretanto eu queria... ok, está aqui o sítio para colocar a mesh, portanto eu vou colocar aqui as pedras e a partir daqui eu tenho uma mesh que pode ser utilizada para modelar o terreno. Eu posso, vamos ver aqui, isto são plantas, certo? O que pode não ser propriamente muito bom para modelar alguma coisa no terreno, mas imaginem que eu queria colocar, está aqui um modelo de uns nenúfares, imaginem que eu quero criar uma zona do terreno que tem um aspecto de nenúfares, por algum motivo. Quero que existam rochas a aparecer nenúfares. Eu posso fazer isso através daquela ferramenta, portanto eu seleciono o terreno, venho à parte da mesh, seleciono a mesh que eu quero fazer stem e depois eu posso aplicar o objeto em si. Claro que no caso dos nenúfares vocês tinham que separar depois a mesh, a parte de cima da parte de baixo, porque ele neste momento vai esticá-las até abaixo, a parte de cima dos nenúfares, e por isso é que parecem estas pirâmides ou estes cilindros. Portanto, eu vou pegar aqui nas rochas outra vez, só para dar um exemplo um bocadinho mais claro. Quando temos aqui esta rocha, eu vou alterar aqui a altura. Pronto, basicamente posso utilizar a rocha como um elemento de criação de cenário, que posso também alterar em termos de escala, posso alterar em termos de rotação, basta carregar no C enquanto tenho o objeto no terreno e posso então utilizá-lo para introduzir informação no meu terreno, na mesh do terreno, e reparem que isto não é nenhum objeto, certo? Portanto, não é qualquer tipo de objeto que aqui está colocado, ele simplesmente fez então estampagem da mesh no terreno. Claro que, pronto, isto é tudo muito, muito simples. Depois vocês têm que brincar com as ferramentas para terem o resultado depois que pretendem, porque só a estampagem não serve de nada, certo? Temos que depois dar-lhes caráter e variação, que depois é um bocadinho um papel mais de artista, que depois fica ao vosso critério o que é que pretendem fazer. Pronto, e é basicamente isso. Não tenho muito mais para vos mostrar nem para dizer. Gostaria só que vocês colocassem algumas questões. E damos o webinar por terminado. Se tiverem questões, aproveitem agora.
Certo, exatamente. Portanto, agora é uma questão de vocês irem experimentando, de facto. Portanto, também depois experimentem as outras ferramentas que eu não falei. Portanto, há ferramentas muito, muito boas. Tem esta de Transform. Fiz um twist, por exemplo, em que ele roda sobre o eixo as montanhas e faz este tipo de efeito. Tem o Smudge, que permite arrastar para outros sítios as montanhas e deixar informação pelo caminho. Tem pinch para fazer pinch, lá está, beliscar partes do terreno. Portanto, tem muitas opções, brinquem um bocadinho, experimentem as várias ferramentas e eu terei todo o gosto, se vocês tiverem questões, enviem-me pelo Discord, que eu também vos dou algum feedback em relação àquilo que estão a fazer. Ok? Então, boa continuação. Para aqueles de vocês que estão a trabalhar em projetos finais ou projeto 1 e que vão utilizar esta ferramenta, relembro, Package Manager, e tem então que ativar Show Preview Packages e tem Terrain Tools. E pronto, e despeço-me de vocês. Espero que tenham gostado. Apesar de ser um webinar simples, que tenham gostado e vemo-nos para a próxima. Com licença e bom fim de semana.